Paz de Deus, querido irmão, querida irmã, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Sou Cibele Reis, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. E estamos aqui para mais um momento de aula da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez, estamos trazendo para os irmãos subsídio da lição de adolescentes, a lição de número 9, que tem por título a terceira viagem missionária, né? O tema da nossa lição como um todo, de adolescentes, está trabalhando Apóstolo Paulo, o grande missionário. Hoje, por sua vez, nós estaremos tratando, como eu já disse, o tema da lição 9, que trata da terceira viagem missionária que Paulo fez. Né? Paulo muito tem a nos ensinar sobre missões, sobre evangelismo, sobre evangelho e sobre, de fato, o que é a missão da igreja aqui na terra, né? Somos evangelistas e vamos propagar o reino de Deus onde quer que estejamos. Amados, o nosso texto bíblico hoje se encontra, a leitura bíblica se encontra no livro dos Atos, o capítulo 20, o versículo 17 ao versículo 24. A mensagem do dia está descrita no livro dos Atos, do capítulo 19, o versículo 10, e ele diz: e fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto judeus como não judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Queridos irmãos, iniciando a nossa lição, importante descrever para os irmãos que recepcionem bem os seus alunos, recebam-os com atenção, com cuidado, com carinho, com afeto, não é? Lembrando que muitos deles, a única demonstração de carinho que têm, eles encontram na igreja. Então, seja você um propulsor dessa graça divina, que é tratar bem os nossos irmãos e acolher uns aos outros. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Queridos, lembrando também que toda leitura, toda referência bíblica que a gente for falar, né, trazemos, pois, a leitura para o nosso texto, para a nossa Bíblia, né, trazemos, pois, a leitura do nosso texto para a Bíblia, tá bom? Então, como a gente falou, a leitura bíblica em classe se encontra aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 20, né, que se estende do versículo 17 até o 24, que aborda aí sobre a terceira viagem missionária de Paulo, a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Meus queridos, para introduzir essa lição, nós trouxemos aqui uma dinâmica bem simples. Na verdade, não é bem uma dinâmica, nós vamos recapitular. Uma vez que estamos trabalhando na terceira viagem, significa dizer que Paulo já fez uma primeira viagem e uma segunda viagem, não é isso? E aí, nós, antes de entrarmos de fato nas informações ou nas orientações sobre a terceira viagem que Paulo fez, que é o tema da lição de hoje, nós trabalhamos aqui um cartaz simples, tá bom? Uma dinâmica bem simples, onde a gente aponta aqui a primeira viagem missionária e a segunda viagem missionária, tá bom? Então, dessa forma aqui, professor, eu estou trazendo aqui no papel ofício, né? Mas você pode reproduzir isso em tamanho maior, em tamanho, né, expandir um pouco mais, ampliar, na verdade. E aí a gente vai abordar os seguintes pontos. Numa cartolina maior, pode ser uma cartolina, colocar de um lado, numa coluna, pontos principais ou pontos importantes, pontos de destaque da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O que é que aconteceu? Né? Quais foram os pontos fortes e o que aconteceu durante aquela viagem? E na segunda coluna, a gente coloca aqui também sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E aí, como que se estende a dinâmica? Em papeizinhos, eu sempre trago, irmão, sempre mostro para vocês aqui atividades ou dinâmicas que possam ser executadas por vocês, que sejam de fácil acesso, que você possa pegar e executar bem rapidamente, né? Sem exigir muita produção. Mas, obviamente, que se você tiver um pouco mais de recursos, né? Se você puder estar digitando, puder estar imprimindo, puder estar digitalizando, colocando isso em um data show, em um computador, reproduzindo a tela, pode ficar à vontade, tá bom? Mas aí a gente traz esse subsídio bem simples para que a gente possa estar tratando com os irmãos, de forma também bem simples e acessível. Então, numa cartolina, você pode colocar de um lado a primeira viagem missionária, do outro lado a segunda viagem missionária, e em papéis, deixa isso aqui exposto na classe, né?
e em papeizinhos você pode sair colocando alguns pontos. Eu trouxe aqui algumas sugestões, tá bom? Sugestões bem simples, bem fáceis, que a gente pode estar tratando. Por exemplo, Paulo foi motivado a sair de Antioquia e pregar em outros lugares. E aí esse papelzinho vai estar disposto na mesa ou em algum local e você vai perguntar ao adolescente e eles vão sinalizar. Ah, Paulo foi motivado a sair da Antioquia e pregar em outros lugares. Isso aconteceu na primeira viagem ou na segunda viagem, né? E nós temos, o plano era circular pelas igrejas da Ásia Menor por onde haviam passado. Opa, esse episódio aconteceu, esse planejamento aconteceu na primeira viagem ou na segunda viagem, certo? E aí nós também trazemos, viajou com Barnabé e João Marcos. Quando é que Paulo viaja com Barnabé e com João Marcos? Né? Isso aconteceu, esse episódio foi na primeira ou na segunda viagem de Paulo? E aí temos também a separação da dupla Barnabé e Paulo, que resultou em outras duas duplas, Barnabé e João Marcos e Paulo e Silas, né? Então esse episódio, esse fato se deu exatamente na primeira viagem ou na segunda viagem. Então foram pontos que foram abordados nas lições anteriores, né? Nas lições anteriores, por exemplo, na lição de número 4 e na lição de número 7. Né, que trata exatamente da primeira e segunda viagem de Paulo. E aí, para terminar, eu sugeri aqui também a importância de obedecermos aos líderes, aos nossos líderes. Quando é que se deu essa situação? Né? Porque a gente viu lá que na Antioquia deu o Espírito Santo orientando os líderes, disse, não, agora é chegada a hora de Paulo sair em sua obra missionária. Né? E Paulo, muito prontamente, com muita obediência à sua liderança, atendeu a situação e o chamado de Deus se manifestou. Então, nesse ponto aqui, obviamente, se trata da primeira viagem de Paulo. E aqui, como segunda, eu coloquei também como sugestão a importância de obedecer à voz de Deus. Exatamente aqui nesse ponto é onde destaca na segunda viagem de Paulo, né? Onde se destaca, onde estava ali ele e Barnabé com aqueles conflitos e a gente vai, a gente não vai, Barnabé decide uma coisa e Paulo decide outra, né? E aí Paulo, ouvindo o Espírito Santo de Deus pela sensibilidade que ele tinha, decidiu dessa forma, né? Decidiu por regressar às viagens anteriores, porém no meio do caminho ali aconteceu todo aquele percurso de que Paulo tinha planejado visitar as igrejas que ele tinha plantado anteriormente, mas aí o Espírito Santo de Deus mostrou a necessidade de Paulo atravessar a Macedônia, né, que tem toda aquela visão, onde os macedônios, eles falam, o pessoal da Macedônia fala, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ali Paulo atende o chamado do Espírito Santo de Deus, né, atende a voz do Espírito de Deus e faz o que o Espírito tem ordenado. Então, esse episódio aqui se dá justamente na segunda viagem do missionário Paulo. Né? Então, aí, professora da Escola Bíblica Dominical, a gente tem essa dinâmica bem simples, só para a gente recapitular e introduzir o tema da nona lição, que trata justamente da terceira viagem de Paulo. Amém? Tendo visto isso, tendo recapitulado esses pontos, nós vamos para a temática em questão, que é a terceira viagem missionária. Os objetivos da nossa lição de hoje, nós temos descrever a rota da terceira viagem de Paulo, apresentar as lideranças que foram formadas através do ministério de Paulo e demonstrar a postura da fé do apóstolo mediante as perseguições e dificuldades. Então vamos lá. Para o ponto principal, nós trabalhamos aqui, né? Para iniciarmos a nossa aula, nós temos os destaques para destaque para as atividades missionárias de Paulo. Então, aqui nós temos, no Vamos Descobrir, é bastante interessante isso aqui, nós viajaremos com o apóstolo Paulo pela sua terceira rota missionária. E nessa oportunidade, o missionário, ele foi em um número bem maior de cidades, né? Pois eram diversas igrejas
e pessoas para visitar. Aconteceram alguns imprevistos nesse meio de caminho aqui, que precisou utilizar-se, ajustar algumas rotas e a sua programação em determinados momentos. As dificuldades não pararam, mas o importante é que, diante das dificuldades, o apóstolo Paulo ele prosseguiu a sua caminhada, o seu chamado e a sua jornada. Nesse ponto aqui, é bom a gente trazer essa observação para os nossos adolescentes, né? Nós sabemos que os nossos adolescentes estão aí numa fase de aprendizado, de conhecimento, né? E é importante a gente trazer essa orientação para eles nesse sentido, porque destaquei aqui algumas observações, irmãos, que no primeiro ponto, por exemplo, que trata da rota da terceira viagem de Paulo, né? Uma das observações que se traz no subponto é as atividades missionárias do apóstolo. Então, esse ponto aqui, as atividades missionárias do apóstolo, o que é que Paulo fazia? Como é que Paulo tratava desse conceito? Como que Paulo tratava a chamada que ele tinha? E é importante a gente trazer isso para o nosso adolescente. Qual é a sua chamada? Qual a sua vocação? Não é? O que é que você tem desenvolvido para a obra do Senhor? É importante que a gente destaque isso para o nosso adolescente, né? E traga justamente esse exemplo que o apóstolo Paulo ele nos dá, que é o cuidado. Paulo ele teve o cuidado. A necessidade da terceira viagem missionária de Paulo é exatamente pelo cuidado em que ele tem com os crentes que ele tinha evangelizado, que ele tinha tratado nas outras viagens, né? Onde ele disse, não, eu preciso acompanhar, ele precisa fazer esse acompanhamento. Então, demonstrar o cuidado em que Paulo tem com a igreja onde ele plantou, ele não simplesmente só evangelizou e deixou lá. O cuidado em manter, o cuidado em estar próximo. Então é importante a gente ressaltar isso. O adolescente, ele é evangélico, ele é cristão. Como é que tem sido essa postura desse adolescente? Não é? Como é que a gente tem tratado? Como é que a gente tem lidado? Alguns podem até pensar assim, mas são apenas adolescentes. Não, irmãos. A palavra do Senhor diz que ensina o menino no caminho em que tem que andar e ainda quando for velho, ele não se desvia dele. Não é isso? Então, são adolescentes, é uma fase onde tem muitos amiguinhos, tem muitas coisas envolvidas ali no processo de crescimento desse adolescente. E essa lição que Paulo traz para a gente aqui de visita às igrejas e o contato com os irmãos, Paulo sabia exatamente a necessidade de cada um, né? Paulo sabia, né, exatamente a necessidade em que cada irmão estava passando naquela situação. Por quê? Porque Paulo tinha o cuidado. Então, é despertar ou estimular nesse adolescente essa prática também de cuidar do próximo, de ter um olhar atencioso para o próximo, porque isso é do Evangelho. Jesus, quando ele passou aqui na terra, Jesus ele cuidou de quem estava ali ao seu redor, né? E ainda deu a ordem aos discípulos para que continuassem, para que um cuidassem dos outros, para que um amassem uns aos outros, né? Então, é importante que a gente observe esses pontos. E aí a gente pergunta, como você tem auxiliado na propagação do Evangelho? E na expansão do reino, não é? Então, nós, enquanto professor e professora da Escola Bíblica Dominical, temos que ter essa responsabilidade, abraçar essa responsabilidade para nós, de que nós temos que tratar exatamente do próximo, né? Temos que tratar exatamente dessa situação onde tolerar a fraqueza dos mais fracos, onde a gente tem que cuidar daquele que precisa de um cuidado, não é simplesmente apenas evangelizar, é também levar o evangelho e praticar o evangelho, que é justamente a prática do amor que Jesus tanto nos ensinou. O apóstolo Paulo aqui nesse segundo ponto, a lição ela trata para a gente, principalmente, essa questão da formação das lideranças. Aí a gente trouxe uma dinâmica bem simples para a gente abordar esse segundo ponto, né? Que a gente traz exatamente aqui. Quais foram as lideranças destacadas pelo ponto aqui, né? Que o apóstolo Paulo ele evidenciou na sua trajetória nessa terceira viagem. Então aqui a gente traz coloquei aqui para os irmãos Timóteo, que está na nossa lição, né? Erasto, e trouxemos também Tito e
Priscila e Áquila, um casal abençoado, e temos também os presbíteros ou os anciãos de Efésios, né? Então, o que acontece? Essas lideranças que foram instituídas por Paulo viu exatamente a necessidade, né, de que, tipo, ele sozinho não daria conta de cuidar das igrejas. Então, era uma preocupação de Paulo em onde ele chegava, ele ministrava e ele também se preocupava em gerar boas lideranças, em criar boas lideranças para que desse continuidade à palavra, para que desse continuidade ao evangelho, né, seguindo toda a orientação sem desviar do caminho. Então, Paulo, ele teve esse cuidado. E aí a gente destaca um ponto para trazermos para os nossos adolescentes, né, de que a liderança, toda liderança, ela é instituída por Deus. E aí trazer também esse compromisso, essa responsabilidade de obedecer às lideranças, de respeitar as lideranças, não é? Então, é um ponto a se tratar também aqui, trazendo essa associação para os nossos adolescentes. Tá bom? E o terceiro ponto, para a gente finalizar aqui a nossa aula, a gente aborda de uma forma bem simples também, uma forma bem dinâmica, o capítulo 20 do versículo de Atos. E aí vocês podem até questionar, mas ela sempre traz um papelzinho, é porque a gente compreende, irmãos, que quando o adolescente, a criança, ela visualiza, isso retém um pouco mais da atenção dela para nós. Né? Então, um simples cartaz que a gente coloca diz, para abordar agora o ponto 3 da nossa lição, nós vamos estar trabalhando todo o capítulo 20 e o versículo 22 do livro de Atos. Isso aqui já vai ter uma atenção para você durante a aula. Então, fixa isso em algum ponto, pede para que todos abram as suas Bíblias e vamos fazer a leitura dessa referência. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que de lá me há de acontecer. A gente consegue perceber aqui, consegue identificar aqui a segurança que o apóstolo Paulo tem em receber a orientação do Espírito Santo de voltar para Jerusalém, mesmo sem saber o que é que lá está esperando. A gente sabe que a trajetória de Paulo por suas viagens, justamente por pregar o evangelho, gerava alguns conflitos, gerava algumas rebeliões, algumas divergências com algumas pessoas, né, que não concordavam com o que estava sendo pregado ali, e com isso Paulo foi, ao longo de todas as suas viagens, as pessoas foram despertando um certo rancor, uma certa raivinha ali de Paulo, e tanto que acontece da perseguição, né? Tanto que é o perseguidor, né? Alguns pregadores até falam, né? O perseguidor passou agora a ser perseguido. É justamente por isso que Paulo enfatizava muito o evangelho, cria muito, vivenciava muito e acabou incomodando alguns. Por isso que no versículo 22 aqui dos Atos, ele fala, eu agora obedecendo, né? Esse obedecer aqui, ele trata exatamente de estar ligado com o Espírito. Então, obedecendo o Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Mas veja que Paulo, em momento algum, ele recua, ele pensa em retroceder, ele pensa em parar. Não, pelo contrário, ele avança mesmo sabendo o que é que vai estar lhe esperando lá na frente, tá? Então, Então, Paulo faz o seu discurso na presença, esse discurso que ele faz aqui é na presença dos presbíteros e anciãos de Éfeso, né? E destacar também a fé de Paulo diante das dificuldades, ser sensível à voz do Espírito Santo, né? E que se preocupou em levantar uma liderança sólida, né? Sem deixar a obra de Deus parar, independente da sua presença ou não. Ele teve essa preocupação. E aí temos a conclusão da nossa lição, trazendo exatamente isso para os nossos adolescentes, né? Esse discurso que Paulo faz aos presbíteros lá de Éfeso, a gente tem que destacar a fé de Paulo, né? Tanto que ele, por si só, ele diz, eu não tenho, lá no versículo 24, ele diz, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus.
Então, que o nosso adolescente, ao finalizar essa aula, ele conheça, obviamente que o senhor professor, a senhora professora, vai explorar os caminhos que Paulo percorreu, as cidades, né? Utilizando sempre de algum mapa. As nossas Bíblias hoje, elas já trazem algum mapa, né? Alguma situação que nos retrata. A minha, por exemplo, tem, né? Nos retrata exatamente da primeira, da segunda e da terceira viagem, trazendo toda a rota que trata das viagens do apóstolo Paulo. Obviamente que o senhor vai discutir isso, mas o que possa ficar ao fim dessa nossa lição, professora da Escola Bíblica Dominical, é exatamente esse destaque da fé do apóstolo Paulo, né? Que diante de todas as dificuldades, ele disse: eu vou para Jerusalém pelo Espírito Santo. Não me importa o que vai acontecer, o que importa é que eu cumpra o que a palavra de Deus está dizendo em mim, o que eu cumpra o evangelho, que eu cumpra a minha missão. Amém? Querido professor, querida professora, que possamos estar firmes na palavra de Deus, firmes na presença do Senhor. Um detalhezinho que eu quero passar para vocês, irmãos, é para a próxima lição, para a próxima aula, para que vocês possam já trazer um subsídio para a aula seguinte. Na próxima aula, nós vamos tratar do terceiro diário de viagem de Paulo. Então, para isso, você já vai preparar o seu aluno para a próxima aula, tá certo? E o que é que você vai fazer? Dividir essa classe em 3 grupos, tá certo? O primeiro grupo, professor, vai ficar responsável, uma sugestão que eu coloquei aqui, é para que eles possam estudar quais os principais eventos que ocorreram na cidade de Éfeso. Isso já vai dar uma movimentação na tua classe, já vão passar a semana pesquisando, estudando, explorando o assunto, certo? A segunda equipe ou o segundo grupo vão pesquisar sobre por que as conversões ao evangelho trouxeram impacto para a sociedade e a economia de Éfeso. Também já vai dar uma dinâmica maior para a tua classe ao longo da semana. E o terceiro grupo vai trazer para a gente como foi a recepção de Paulo em Jerusalém. Esses 3 pontos você vai discutir na próxima aula, tratando do diário missionário da terceira viagem de Paulo. Amém, querido professor? Querida professora, fica em paz, Deus te abençoe para mais um domingo e não esqueça de seguir as nossas redes sociais, de curtir a nossa página, ativar o sininho para receber as notificações sempre que forem atualizadas. Amém? Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.